Sejam bem-vindas a mais um podcast escrito por Luz. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? Hoje a gente trouxe aqui a Renata Bernardino, que veio aqui numa circunstância que eu não achei que ia chamá-la por essa circunstância, mas Deus deu essa missão para ela e ela vai vir aqui para ajudar muitas mamães que estão passando por isso, que já passaram por isso, ou que talvez vão lá na frente passar por isso também e podem ser ajudadas por ela, já que essa pessoa é super iluminada. Ela veio para quebrar tabus, ela veio para trazer pra gente um olhar tão diferente dessas mamães enlutadas, que assim, eu falei, Rê, quando você estiver pronta, vamos lá falar com a gente, porque eu quero passar isso para todas as mamães. E ela tá aqui hoje, a Rê, minha amiga. Obrigada, Geminiana, que já trabalhou prazer comigo desde 2009, que a gente se conhece. Tem muitos anos aí, muitos né, Rê? anos, que a gente pode sumir, aparecer, a gente sabe que uma tá ali tá pela ali. outra. Exatamente, né? É um prazer estar aqui. Rezinha, vem contar pra gente do pequeno Nicolas. Vou contar com muito amor no coração, muita luz. Vai ser um podcast muito emocionado, muito iluminado. Com certeza. Pega o lencinho, deixa aí do lado. Se você precisar, já tá aí. Bom, Rê, vamos lá então. Primeiro, me fala aí, quantos anos você tem, Rê? Eu tô com hoje. 40. Você tem 40 também, igual 40. A gente é 8-4, né? 8-4. Geminianas de 8-4. Renatas, geminianas, atleticanas, quarentenas. Que quarentenas? Não fala de quarentena aqui não, pelo amor de Deus. E ainda vemos... né? Na Estamos paleta. na mesma sintonia. Deu match aqui. Ai, maravilhoso. Rezinha, você veio, né, contar a sua história. Eu confesso, né, como sua amiga, que eu, como várias pessoas, né, ficamos em choque com o seu caso. Foi uma coisa que, assim, todo mundo que te conhece, né, ficou semanas, assim, sentindo, arrastadas, né, se colocando no seu lugar e sentindo mesmo pelo seu caso, assim. E pra mim, você quebrou muito tabu, sabe? Você veio para quebrar bastante tabu sobre falar da morte, sobre falar da ressignificação, que você ainda está ressignificando. Sim. Sobre tirar até fotos do momento, né? Que muitas pessoas devem achar estranho, outras pessoas acham que acham mórbido, legal, né? Acham mórbido e tudo. E eu achei super interessante, até eu como fotógrafo, porque, querendo ou não, é uma lembrança, né? Porque a lembrança. É a lembrança. E é a única lembrança. Né? Então, por isso que é tão importante. E sem eu não estando no mundo da fotografia, não entendendo profissionalmente o que ela representa, eu defendo isso agora muito mais, porque eu precisei passar por isso e eu vi o quanto é importante. Sim, tem né? a Paula Beltrão, que é uma fotógrafa super renomada. Maravilhosa, que ela faz fotos, né? Ela faz já trabalho sabendo, voluntário. Isso é, assim, a gente precisa gritar isso pro mundo. Sim. Porque eu não sabia. No meu momento ali, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tenho certeza absoluta que eu tinha ligado para ela. Sim. E eu não tive essa informação. Então, é mais uma coisa que a gente vai levar para todo mundo, que é muito importante. Ninguém quer passar por isso, mas passando por isso, registre. É o que eu falei. Pede alguém para registrar, né? A gente vai falar disso, para a gente não atropelar. Mas, enfim, registrem, né? Registrem tudo que vocês puderem registrar, porque a gente não sabe, né? O que pode, que vem pela frente. É tão gostoso, né? Que alenta o coração ter uma lembrança. Com certeza. Né? Você ter um retratinho dele, assim, falar, olha, ele tinha essa covinha aqui, olha que legal. É isso, as pessoas colocam tabus, né? Que a gente precisa quebrar. A gente precisa quebrar. Então gente, é muita Renata, né? Então, gente, a Rê veio aqui, ela vai contar um pouquinho da cronologia, né? Desse como tudo aconteceu. Dia 17? Foi dia 17 de junho. De junho. Mais ou menos 45 dias atrás. 45 dias atrás. Rê, primeiramente, pra quem tá chegando aqui agora, não te conhece, né? Porque quem conhece a Rê, acho que já tá bem a par da história, né, Rê? Que você contou tudo pra gente. Achei super interessante, porque as pessoas geralmente somem, a gente não sabe nada, as pessoas se colocam num buraco ali e tudo. Enfim, acho que cada um tem o seu jeito de passar pelo luto. Acho que tem altos e baixos, né, Rê? Que até você tá passando por isso ainda. E assim, achei super interessante o jeito que a Rê trouxe a gente pra perto dela e pôde trazer várias mamães que você tá ajudando bastante, né? Que você criou uma comunidade ali dentro do seu Instagram. Mais do que eu imaginava, na verdade. Eu tô sendo referência para uma coisa que eu jamais imaginei que eu seria. Não trabalho em prol disso, né? Ainda, porque aí você vai desconstruindo várias ideias e várias formas de querer ajudar começa a nascer dentro de você. Que é um dos motivos da gente estar aqui hoje. É o que eu te falei quando você veio, né? Eu não queria estar aqui por esse motivo, mas Deus te deu essa missão, esse propósito que você tá
pegando debaixo do braço e ressignificando. Nossa, tudo, assim, desde o trabalho manual que a gente vai falar lá na frente, tudo. Nossa, eu, assim, cada podcast, gente, cada story seu, assim, eu choro junto, eu vibro junto, eu repenso tudo na minha vida, assim, é um mix de emoções. Então, conta pra gente como é que foi tudo isso, quando você recebeu a notícia, conta pra gente. Vamos voltar um pouquinho, então. Tá. Eu tava grávida, né? Esse filho, Nicolas, ele foi planejado. Eu tinha Gil há 8 anos, desde que eu tenho Arthur. Então, eu tenho outro filho, Arthur, de 8 anos. E você é casada com o Jorge. Sou casada com o Jorge. Que não é o papai do Arthur. Isso, o Arthur é filho de outro relacionamento. E aí, a gente programou, eu tirei o Gil. E aí foi super rápido, assim, acho que em 4 meses a gente engravidou, e aí meu casamento já estava marcado, aí veio o casamento, e casei grávida. Eu casei, eu tava com quase 3 meses de gravidez. Então, assim, descobrimos, foi muita alegria, né? Nunca vai ser de outra forma, né? A descoberta de uma gravidez, a descoberta de um filho. Então, a gente ficou muito feliz, que era o que a gente estava buscando mesmo. E a gravidez foi tudo perfeito, eu não tenho outra palavra para descrever o que foi gerar o Nicolas. E assim, é tão louco isso, que hoje eu tava dirigindo, vindo para cá, e eu pensei assim, comecei a conversar sozinha, coisa de geminiana, né? E aí eu comecei a entender já algumas coisas. Então assim, eu fiquei privada do meu trabalho, por outros motivos que não vem ao caso. Qual que é o seu trabalho, para o pessoal saber? Eu estava trabalhando como vendedora. E aí, eu fiquei privada de trabalhar por uma condição específica, que não tem nada a ver com a gravidez, e isso me trouxe para perto da minha gravidez. Então, o ócio de eu não conseguir um outro emprego estando grávida, que infelizmente o mercado é assim, isso me trouxe para perto dele de uma forma que eu jamais imaginaria os motivos. Porque talvez isso me trouxe, desculpa. Pode chorar, põe pra fora. Talvez isso me trouxe a oportunidade de estar mais perto dele mesmo. Sim. Eu nunca imaginaria que a gente não ia se olhar, entendeu? Então, assim, mesmo a gente não se olhando, eu tive uma gravidez que eu pude me dedicar com uma nutrição mais específica. Eu me dediquei com terapias integrativas que é disponível lá onde eu fiz o pré-natal, que é no Sofia. Eu tive momentos de escalda-pés, eu fiz fisioterapia pélvica. Então, assim, eu literalmente voltei a minha vida toda para essa gravidez, sem imaginar por que isso estava acontecendo. Você não passou no automático, né? Não. E a do Arthur você passou? Não, se eu não passei, o quê? Desculpa. Você não passou ela no automático. Não, exatamente. Porque a gente vai no automático. A gente que eu falo, a gente geminiana também. 220 volts, né? 220 volts, a gente... Tô falando de mim, mas eu acho que você deve ser igual. É aquela coisa do tipo, nossa, 9 meses passou. Então, assim, exatamente isso que eu levantei hoje. Eu tive a oportunidade de me conectar com ele em vários momentos, de uma forma muito mais intensa do que se eu estivesse trabalhando de 8 às 18, eu teria me conectado. Então, isso já é uma resposta para mim, do porquê que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram previamente. Então, fiquei praticamente a gravidez toda com muito tempo para me cuidar, para cuidar das coisas dele. Cada roupinha que eu lavei, cada roupinha que eu passei, eu pude arrumar o quartinho com muita calma. Eu lembro que eu comecei a passar as roupinhas dele em janeiro. Meu parto era para junho. Então, assim, foram 6 meses curtindo ali. E a interação com ele, você achou que era uma coisa assim que você conversava e ele respondia? Muito. Ele sempre foi aquele bebê que eu cutucava a barriga e ele respondia com um soco, um chute, um movimento, assim, sabe? A gente tinha essa conexão. E ele sempre foi um bebê que mexia muito, muito. Então, nunca me preocupou essa questão, o bebê tem que mexer, o bebê tem... Ele sempre mexeu muito. E aí, tudo bem. Aí a gravidez foi seguindo, eu já estava com 38 semanas, já estava, né, ansiedade a 1000 ali, imaginando como que seria o parto. Eu já tinha planejado que eu ganharia ele no Sofia, que é um hospital assim que eu super vendo nas minhas redes sociais, que eu defendo mesmo, que é uma rede humanizada assim, fora do padrão, assim. Eles são surreais. É difícil de se ver assim, um atendimento tão humano na rede hospitalar, vamos generalizar dessa forma. E aí, no sábado à noite, sábado de manhã, eu estava com 38 semanas e 2 dias. Era a festa junina do Arthur. E aí a gente foi, eu até postei uma foto da nossa família, e na festa junina eu percebi que ele não estava mexendo. Aí eu comentei com o Jorge, falei, amor,
ele não tá mexendo, tô achando estranho, ele não tá mexendo. Aí o Jorge falou assim, come alguma coisa. Eu falei, então tá, vamos comprar. Porque quando a gente come, estimula, né? Aí comprei uma porção de batatinha frita, lembro direitinho, comi, ele continuou quietinho. E aí comecei a ficar preocupada. Eu falei, amor, ele não tá do jeito que ele é. E nesse dia, eu fiquei estranha nesse dia. A gente sente. Eu tava assim, com um mal-estar, que não era nada específico, eu não vomitei, eu não passei mal. Tipo mas angústia. O meu corpo sentiu alguma coisa nesse dia. Eu meio que baixei meu farol, assim, sabe? Cheguei da festa junina do Arthur em casa e ele ainda estava sem mexer. Deitei na cama, fiquei de lado. Todas as orientações que os médicos falam. Come um chocolate, deita de lado, marca uma hora. Marquei uma hora no relógio, deitei de lado, comi o chocolate e nada desse menino mexer. Aí eu falei, amor, eu quero ir lá no médico. Ele falou, então vamos lá. Aí eu fui lá no Vila da Serra. Fiz uma consulta, aí a gente... Na urgência, né? Na urgência, no pronto-socorro. Aí escutei o coraçãozinho, tava batendo. Aí ela falou assim, olha, a gente vai fazer um exame, que eu esqueci o nome, que é o que monitora os batimentos cardíacos do bebê por 20 minutos. Aí fiquei deitada numa maca, com um botãozinho na mão. E ela falou assim, toda hora que você sentir ele mexer, você aperta esse botãozinho, pra gente medir os movimentos dele também. Falei, tá bom. Aí ela pegou o batimento, colocou uma cinta assim, o batimento dele estava ok, 150, 160 batimentos, que é normal. Só que ele não mexeu durante o exame. Eu lembro que eu não apertei esse botãozinho nenhuma vez. Mas o batimento estava lá. E aí você fica tranquilo, é a única forma... a mãe escuta o batimento... Acabou, né? É a única forma de você identificar que tá tudo bem, né? E o exame deu tudo ok, esse exame de monitoramento, o batimento dele estava ok, e a médica me deu alta. Ela falou, tá tudo bem com o seu bebê. Eu falei, então tá bom. Eu fui para casa tranquila, e parece que foi um sinal, assim, para eu conseguir dormir, porque talvez se ele não mexesse mais, eu também não ia conseguir dormir e isso ia me dar outro alerta. Na hora que a gente estava indo embora para casa, ele mexeu. Eu senti um movimentozinho bem na frente da barriga, assim. Aí eu falei com o Jorge, falei, ele mexeu. Aí eu tranquilizei e fui para casa. E é louco, né? Porque a gente, quando fala isso, às vezes, a gente passa como neurótica, né? Total. Tipo, eu fiquei com medo disso. Tem que ser, e a gente não pode pensar que estamos sendo neuróticos, porque nós temos o sexto sentido. Eu fiquei pensando nisso. Ele tá dentro do nosso ventre. E a gente tem que seguir nosso sentido, porque às vezes muitas mães pensam assim, não vou não. Meu marido deve estar achando que eu tô neurótica. Minha família, minha mãe deve estar achando que eu vou lá toda hora ver o batimento. Exatamente. Tem que ir. Nem que seja pra tirar da cabeça. Você fica, na verdade, eu fiquei pensando assim, gente, as pessoas vão achar que eu tô exagerando, né? Exatamente isso que você falou. Mas enfim, tava tudo bem, a gente voltou pra casa, ele mexeu no caminho de casa e eu desliguei disso. Fiz o que eu tinha que fazer lá em casa, deitei e dormi. No domingo de manhã, a gente foi pro clube. O Jorge, vamos pro clube. Eu falei, vamos. A gente adora ir pro clube final de semana. E eu tô lá tomando meu sol deitadinha, que eu amo, e nada desse menino mexer. De novo. Gente. E aí eu cutucava do jeito que eu sempre cutuquei e ele sempre respondeu. Porque é agoniante, né? A gente tá acostumado ali com os movimentos que a gente já sabe que eles mexem. Na hora da comida a gente sabe que ele mexe. Aí de repente muda o padrão, você fala, exatamente. Tem alguma coisa errada. E como eu tinha ido na noite anterior, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, mas eu vou de novo. Aí eu lembro... A gente se julga, né? É muito doido. Aí eu lembro da orientação que é assim, 6 horas sem mexer, vai. Na dúvida, vai. Porque o máximo que vai acontecer é chegar lá, você escutar o coraçãozinho, igual eu fui no sábado à noite, tava tudo bem, volta pra casa. Aí beleza, aí ficamos lá de manhã, quando deu meio-dia, falei, amor, vamos no hospital de novo? Porque não tá normal. Falei, não tá normal, vamos lá. Aí ele falou, então vamos. Eu falei, vamos no Sofia, porque a gente já tá aqui perto, eu sou sócia do Jaraguá, então é lá na região da Pampulha, já era caminho mais ou menos. É bom que o Jorge, assim, pelo que eu entendi, ele já... Vamos, não exatamente. Vamos. Até porque ele não tava sentindo o que eu tava sentindo, então essa angústia era mais minha, né? Sim, mas isso é muito legal, porque o pai tem um papel, um papel muito fundamental, essa parceria. Porque muitos falam, não, você tá exagerando, você é isso, você é aquilo. Exatamente. E a mulher fica, às vezes, reprimida ali mesmo, a repressão mesmo. Então, assim, isso é muito importante. Muito. Né? Então, ele foi, assim, nisso ele foi incrível, foi comigo, ficou lá comigo. Na hora que a gente chegou no Sofia, eu fui pra triagem, e ainda eu lembro direitinho que eu falei com os enfermeiros assim, falei, gente, meu bebê tá brincando de estátua comigo. Falei, ele não tá mexendo. Aí ele falou assim, qual que foi a última vez que você percebeu os movimentos dele? Eu falei, ontem à noite. Porque naquele dia de manhã, eu não tinha sentido.
O que já é estranho, porque geralmente eu acordava de madrugada para ir ao banheiro e quando eu voltava para dormir, ele me dava o sinalzinho de que ele estava ali, sabe? Eu sentia. Até trabalho de madrugada, na verdade, né? Não deixa a gente dormir. E acorda a gente cedão, né? Aí eu falei, desde ontem à noite. Ele falou, tá bom. Aí ele me deu a pulseirinha amarelinha, que tem a verde, a amarela e a vermelha. Ele, sem ausência de movimento fetal, é pulseira amarela. Falei, tudo bem. Aí ele falou, a enfermeira vai te chamar? Aí eu ainda perguntei, eu falei assim, aqui tem ultrassom? Porque eu fiquei preocupada. Claro. E lá no Vila da Serra não tinha ultrassom. Imagina se desse alguma urgência lá, eu nem sei como que seria. Não, mas lá tem o andar da Fetale, lá em cima. Que tem, que será? Tem várias salas. Que final de semana eu não sei se tem. Então não sei. Vamos procurar saber isso com o pessoal de lá. Isso. aí ele falou assim, tem sim, mas é só em casos de urgência. Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente ficou aguardando, a enfermeira chamou, e aí eu relatei pra ela, eu falei, olha, eu senti meu bebê mexer só ontem, ele tá bem mais paradinho do que o normal, e não é normal dele e tal. Aí ela, tá bom, ela falou, então hoje a gente nem vai fazer o exame de toque, porque não é o caso. Então a gente vai focar em escutar o batimento, e aí ela ainda falou assim, a gente vai fazer o teste de monitoramento do coraçãozinho dele, ou seja, então é protocolo. O que foi feito no Vila da Serra da noite anterior, no Sofia eles teriam tido a mesma conduta. Aí eu deitei, e nisso o Arthur tava com a gente, porque a gente tava no clube. Todo mundo junto. Foi todo mundo pro hospital. E aí a gente deu o telefone pro Arthur pra ele dar uma distraída, ele ficou assistindo uns videozinhos, e eu e o Jorge, a gente se voltou pro sonar. Aí eu deitei, ela pegou o sonar e ela começou a tentar localizar. E ela não achava. Senhora. Aí naquele momento, assim, que ela não achava... Tipo assim, eu não realizei, né? Eu não queria acreditar. Falei, não é possível que isso está acontecendo. Falei, aí ela falou assim, olha... Ainda mais a gente que é muito pra cima, né, Rê? A gente é muito positiva. Você tá doido? Jamais eu imaginaria que eu ia passar por isso. Jamais. Não, a gente nunca imagina. Nunca. Ninguém é preparado para isso. Não. Aí ela falou assim, olha, eu não tô conseguindo ouvir com esse aparelho aqui, mas eu vou pegar um ultrassom, muito positiva ela, inclusive, assim, uma fofa. Eu vou pegar um aparelho de ultrassom e já vou trazer aqui, tá? Peraí. Só que eu já percebi uma afliçãozinha nela. A gente sabe quando tem alguma coisa. Aí ela pelo tom de voz, pelo jeito que a pessoa E o ultrassom chegou muda. assim, em 5 segundos, a máquina estava do meu lado, aí ela, né, pôs o gel, começou a passar assim, e eu vi que ela não falava nada, e o batimento também não aparecia, e aí eu já comecei a pôr a mão na cabeça, tipo, não é possível, não tô acreditando. Nossa. E o Jorge assim, não, essa máquina deve estar quebrada. Aí ela falou assim, eu vou chamar o médico. Putz. Aí chamar o médico é igual o Grey's Anatomy, você sabe, né? É tipo assim, o chefão, né? Chegou no chefão. Aí ela falou assim, você chama o doutor Rodolfo, Rogério, não lembro o nome dele. Você chamou o médico lá, por favor? E ficou aquele clima ali no corredor. Nossa. Aí ele entrou na sala, eu ainda tipo assim, metade de mim estava entendendo o que estava acontecendo e a outra metade ainda negando. Não é possível, não é possível. Aí ele entrou, ela falou assim, olha, doutor, Renata, ela até gaguejou na hora, eu lembro direitinho, ela falou assim, Renata, 38 semanas e 5 dias, aí eu falei, não, 38 semanas e 3 dias. Ela tá falando que ela não sente o bebê dela mexer desde ontem, com o sonar eu não consegui localizar, e com essa máquina aqui, ó, olha como que tá. Como a máquina estava de costas para mim e não tinha aquela tela, eu também não consegui ver o que eles estavam vendo. O Jorge estava vendo, porque o Jorge estava atrás, mas eu não consegui. Mas entende mais do que eles, né? Aí ele falou assim, aí ela falou assim, vamos levar ela naquela sala de ultrassom com a outra máquina, que é uma máquina melhor? Só que eu já senti que eles queriam me levar para um lugar para me dar a notícia, né? Mas ok. Você sacou o... eu entendi que alguma coisa estava errada. Nossa. Aí a gente desceu, todo mundo desceu, tipo assim, correndo. Então alguma coisa realmente estava acontecendo. Sim. E aí na hora que a gente chegou lá, era uma sala de ultrassom, tinha aquela TV zona, então eu conseguia acompanhar o exame. Aí ela foi fazendo ultrassom, eu vi ele lá, o cabeção, barriguinha, Aí ela falou assim, olha, Renata, deixa a gente te explicar o que está acontecendo. Aí, nisso, o Arthur ficou alternando fora dessa sala e dentro dessa sala. E o Jorge também. E eu lá. Aí ela, olha, tá vendo aqui? Aqui tá a cabeça, aqui tá o corpinho, aqui tá o bracinho. E tá vendo nesse vão aqui? Aqui é o coraçãozinho. E aqui tinha que estar batendo. E não está. Nossa Senhora. Aí ela falou assim, eu sinto muito pela sua perda. Aí eu falei assim, não é possível. Eu falei, como assim? E aí o Jorge
com a mão na cabeça, e ele começou a chorar, sem querer acreditar também no que estava acontecendo, e a gente tentando administrar o Arthur, a notícia, o Jorge, eu. Era muita coisa, né? E eu falei, não é possível, mas como assim? Ela falou, infelizmente. Aí beleza, nesse momento, você vai para um lugar você fica... que você não sabe que existe, né? Que você não tem nenhum controle. Eu falo que eu fui para um lugar que eu não conseguia nem raciocinar. Anestesia, assim. Né? É tipo isso. Você vai para um lugar, tipo a Partolândia. Você vai para a Partolândia ali. Só que o contrário, né? Aí, nessa hora, eu sentei na mesa assim. Aí eu olhei pro médico e falei assim, eu posso escolher minha via de parto? Porque o que eu pensei naquele momento? Eu não quero sofrer. Né? Eu já vou ter o sofrimento de parir meu filho sem vida. Você conseguiu ainda pensar rápido, só que aí ele falou assim pra mim, calma, deixa eu te falar uma coisa. Seu filho faleceu. Nossa. Aí ou seja, eu sem nenhum entendimento, eu falei assim, será que dá pra fazer uma cesárea e reanimar meu filho? Entendi agora. Você queria, eu entendi. Eu queria trazer ele de volta. Você tava tipo assim... Vamos, porque pode ser que dá pra reanimar ainda, entendi. Eu sou a leiga da história, né? Entendi. E outra, eu não queria perder meu filho. Então, assim, eu posso escolher minha via de parto, porque eu pensei, faz uma cesárea, tira ele lá de dentro. E aí ele te trouxe de volta, seu filho faleceu. Na hora que ele te trouxe essa palavra... Na hora que ele me trouxe de volta, eu fui pra um lugar que não era lugar de controle. Eu não tinha mais nenhum controle sobre nada. E é nisso que eu falo muito diariamente agora, né? Depois que eu passei por tudo isso. Então, a gente não controla nada. Aí, nesse momento... Eu chorei, mas assim, não foi aquele choro de desabar. Porque pra mim, eu ainda não tinha materializado a minha perda. Ele estava ali, dentro da minha barriga. Eu não tinha visto ele ainda, eu precisava ver ele. Sim. Eu precisava entender que ele realmente tinha ido. Não cai. Cai a notícia, né? Cai. Mas você não materializa assim imediatamente. É igual quando nasce também, a gente não cai a ficha. Você fica um tempão pra entender. Imagina a perda. É o processo inverso de uma coisa que você gerou. Uma coisa não, né? Desculpa. Um ser humaninho que tá ali com você, sangue do seu sangue, que você gerou 9 meses, que tem uma conexão surreal. E só as mulheres podem falar isso, que claro, os papais também, né, gente, tem, né, toda uma ligação, mas a coisa do ventre, de gerar uma vida, é uma coisa louca. É muito forte, né? Que quando você tem um parto, se o bebê está no seu colo, você ainda sente falta do bebê na sua barriga. Fica mexendo, né? Eu lembro, na gravidez do Arthur, eu lembro direitinho. Você sente falta do bebê mexendo e você sente falta da conexão uterina. Aí você vai parir e não ter nem aqui e nem nos braços. Nos braços vai ter por alguns minutos, algumas não sei. Horas, né? Não sei quanto tempo que você ficou com ele. Aí a enfermeira falou pra mim assim, você quer internar aqui? Aí eu falei, com toda certeza, que se fosse para nascer já seria aqui, por que o contrário não vai ser aqui? Eu tô no melhor lugar, eu estou onde eu deveria estar. Aí ela falou assim, então tá bom, a gente vai dar sequência na sua internação. Ela falou, você não chegou a ir pra casa mais? Não, já é urgência, né? Aí minha pulseirinha passou pra vermelha. Aí ela falou assim, então a gente já vai dar a entrada na sua internação, a gente vai fazer alguns exames de sangue e tal. Aí ela falou assim pra mim, pode ficar tranquila que a gente tem todas as analgesias que você precisar, a gente tem morfina, a gente tem remédio pra dor, a gente vai tentar fazer esse processo ser o menos doloroso possível pra você. Que então, não, perfeita, sem defeitos. Aí eu falei, obrigada. E aí eu tinha o Arthur pra administrar. Sim. E o Arthur vendo o Jorge chorando, me vendo chorando, ele falou assim pra mim, mamãe, por que o tio Jorge tá chorando? Ele chama o Jorge de tio Jorge. E vocês não queriam falar disso? Não tinha como falar naquele momento, até porque não tinha nascido ainda. E a gente já ouviu tanto milagre. Sim. Eu acreditei até o último minuto, até eu pegar ele. Com certeza. Tudo podia acontecer. Com toda certeza. Né? Então eu falei, aí ele falou assim, por que o tio Jorge tá chorando, mamãe? Aí eu falei, porque o tio Jorge tá preocupado com a mamãe. Aí ele falou, e por que você tá chorando? Eu falei, porque a mamãe tá tendo umas contrações. Lembra, eu tava tendo muita contração de treinamento. Falei, mamãe tá tendo umas contrações e a mamãe também tá um pouco preocupada, mas tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Muito esperto. E muito sensível. Muito. Aí eu já liguei pro pai dele, falei assim, eu vou internar agora, eu preciso que você venha buscar o Arthur. Não dei muitos detalhes, depois eu dei pelo telefone, mas nessa hora eu falei, eu preciso que você venha buscar ele, porque a gente vai internar. Aí ele, tá bom. Aí na mesma hora ele já foi, demorou uns 20, 30 minutos para chegar lá, e aí a gente foi pro processo de indução do parto, porque aí tinha que ser parto normal, em segurança principalmente para mim, porque como o bebê já tinha falecido, uma cesárea,
sem ter indicação de cesárea, que era o meu caso, era colocar a minha vida em risco. Por quê? Porque uma cesárea é uma cirurgia de grande porte. Mas você falando assim, tem a ver com ele ter falecido não. Ou não? É só pra não entrar numa cirurgia desnecessariamente, certo? Porque no caso, era só a minha vida em risco. A vida dele não estava em risco mais. Sim. Então, quando é, por exemplo, uma cesárea agendada e previamente você perde o bebê, às vezes você vai para um parto normal, entendeu? Até porque o parto normal, às vezes, ele é contraindicado por conta do bebê. E às vezes a situação prévia da mãe, uma cesárea anterior, cesárea de pouco tempo, né? Sim. No meu caso, era parto normal, não tinha indicação de cesárea, e eles não iam ser invasivos comigo dessa forma, principalmente o Sofia. Sim, aí, porque lá é muito humanizado. Parto humanizado é em primeiro lugar e cesárea é o último recurso. Aí eles me colocaram numa salinha, num lugar bem mais afastado da sala de pré-parto. Eu fiquei numa ala que era um pré-parto de cesárea de urgência. Então era uma área muito mais calma, com mulheres em monitoramento o tempo todo. Então assim, foi tranquilo. Eu fui para um quarto que tinha um banheiro. Que bom. Mesmo ela me avisando, ela falou assim, olha, quando você tiver com uns 5 centímetros de dilatação, a gente vai para a sala de parto. Mas enfim, a gente vai chegar lá, não deu nem tempo de ir para essa sala. Aí o Paulo buscou o Arthur foi embora, aí eu fiquei mais tranquila, eu avisei minha tia. É porque você não tá conseguindo nem administrar, né? Seu filho ali, você não podendo nem... Nem desabar eu podia naquele momento, você né? Tem que manter ali, porque... E também é uma situação que você fica tão assim... Paralisado, né? Eu não... Olha, durante as 12 horas de indução do trabalho de parto, eu não desabei em nenhum momento para falar assim, estou desesperada e perdi o meu filho. Não, ele estava ainda dentro da minha barriga, ele ainda estava ali. Então assim, até o último minuto, eu acreditei que tudo podia acontecer. E aí, beleza, a gente tinha eu tinha a informação, né? Não tem batimentos cardíacos, ok, vamos induzir o parto. Aí induzimos o parto com um medicamentozinho, e aí quando deu mais ou menos 12 horas de indução, eu já estava com uma dilatação importante, já estava com contrações também fortes, a indução assim. É dolorida, né? Ela graças a Deus, não foi. Zero, assim, Deus. E durante a gravidez inteira, eu pedi a Deus para o meu parto ser um parto mais rápido, ser um parto menos doloroso. E eu cheguei num ponto assim, que eu nem imaginaria a minha dor emocional, o tamanho que ela seria. Então, Deus... A emocional é tão maior, né? O que Deus conseguiu tirar de dor física, eu tenho certeza que Ele tirou. O que eu passei de dor foi o que eu precisava passar mesmo, porque parto normal sem dor não existe. Não existe. Né? Então, assim, eu vivi um parto doloroso só no expulsivo. Antes disso, foi tranquilo, assim. Eu fui pro chuveiro, tive umas contrações mais fortes. Que é o que acontece mesmo, as contrações. E no expulsivo mesmo, que é aquela coisa assim, latente, né? Então que a queima, gente, que dói. Depois das 12 horas de indução, a médica optou por romper a bolsa. Então ela rompeu a bolsa, então foi assim, foi minimamente invasivo a minha indução para o Nicolas nascer. Depois que rompeu a bolsa, foi a jato. Então, tipo assim, as Acelera contrações já muito. vieram daquele jeito e eu já senti o expulsivo chegando. Foi muito respeitoso. Foi. Porque foi esperar incrível. 12 horas para ela romper a bolsa ainda. Tudo muito no tempo que tinha que ser. E a minha tia estava lá comigo, meu irmão foi para lá também, o Jorge estava comigo. E eu lembro da minha tia falando comigo assim, ela falou assim, mas você tá forte demais. Porque a minha tia é uma pessoa que, ela mesma fala isso, que ela nega um pouco a morte, ela nega um pouco entregar. Ela tem dificuldade de entregar. E eu, naquele momento, não é que eu tinha entregado, até porque ele não tinha nascido ainda. Mas durante esse processo, eu não estava no controle. Você não tinha escolha. Eu tinha que ou ser forte. Ou ser forte. Ou ser forte. Porque se você não fosse forte naquele momento, você não ia conseguir parir. Também, ainda tem essa parte, Deus né? dá a força. Eu precisava parir, né? Você tinha que ser forte. E eu forte. tive medo, porque eu falei, cara, como que é parir um bebê sem vida? Isso me coloca em risco? Será que eu vou sofrer mais? Será que o próprio parto vai expulsar ele? Exatamente. Então, tem várias questões na cabeça. Passou tudo isso na minha cabeça. E aí, na hora que a gente foi pro chuveiro, eu fui pro chuveiro, o Jorge foi também, ficou lá me ajudando, eu quase quebrei o braço dele de tanta força que eu fiz. Isso acontece. Pra nascer. Em várias partes que eu fotografo, os e pais aí, saem cheios de E eu acabei, unhada. assim, indo pro chão, eu tava numa cadeira, eu fui mudando a posição, e à medida que a contração foi vindo, então eu tive ele de 4, que é Gaskin, e na hora que a enfermeira pegou ele,
eu queria pegar, né? Eu precisava pegar ele. Sim. E aí, como eu tava de 4, eu virei, eu já levantei. Tipo assim, ele acabou de sair, eu senti que ele saiu, eu já levantei, eu já sentei, Leoa. Eu já peguei ele no colo, leoa total. Leoa. Eu já peguei ele no colo, ela já veio com a mantinha, cobriu ele assim, e eu... Nossa, assim, Rê, eu até postei sobre isso no dia, assim, no dia seguinte eu postei sobre isso. Eu recebi ele na luz. Dá pra ver na sua foto. Era tudo que eu mais queria naquele momento, era pegar meu filho no colo, sabe? Eu jamais faria diferente. Eu jamais recusaria pegar ele, abraçar ele, cheirar e beijar e fazer tudo que a gente faz quando a gente tem um filho vivo. Por que eu faria diferente com meu filho morto? Não tinha como. Eu tenho certeza que ele sentiu tudo isso. Não tinha como ser diferente. Então, eu peguei ele, eu sorri na foto. A gente tirou uma foto, eu, ele e o Jorge. E o Jorge mandou para algumas pessoas e tiveram algumas pessoas que falaram assim, mas peraí, eu não entendi, ela tá rindo. Falei, cara... Eu acho engraçado porque é esse tabu que eu tava falando agora, que você quebrou, que as pessoas não entendem. E que as pessoas têm que achar que tudo tem que ser, nossa, mas ela tinha que estar com a cara triste. Nossa, mas ela tá já, sei lá, vindo no podcast em 45 dias. As pessoas julgam muito o processo, né, Rê? E o processo é tão individual, o ser humano é tão diferente um do outro. E que bom que você é diferente, pra mostrar pra tanta gente, sabe? De verdade. Porque se hoje acontecesse isso comigo, eu ia fazer da mesma forma que você fez. Porque eu ia me inspirar em você. Que bom, Rê. Porque muitas mães... não querem ver, ou então tem um desconforto, né? E você recebeu na luz. Na luz. E eu tenho certeza que esse julgamento bate e volta pra você, porque você fez isso pra transcender. Você fez isso na sua paz de espírito sua, da sua família toda, do Nicolas. Isso fez bem pra você. Com certeza. Nada mais importa. E pro seu anjinho, Nicolas, e assim, seu filho. E aí eu peguei ele, aí eu lembro que eu já saí andando, tipo assim, cordão umbilical ligado da placenta ainda, e eu já saí em pé, já fui andando, já deitei na cama, porque aí começa o processo de tirar a placenta, né? E ele no meu colo o tempo inteiro, e eu conversando com ele, e aí eu olhando, né, cada pedacinho dele, furinho no queixo, a boquinha de coração, a mãozinha, o pezinho, um bebê perfeito. Você viveu sua partolândia, por que não viver sua partolândia? Um bebê também? Enorme, ele nasceu com 3 quilos, 750, 54 centímetros. Nossa, muito grande. Um bebê enorme, assim, ó. A perninha dele vinha aqui assim, né? 54 centímetros já é um bebê de 2 meses. E eu tava com 38 semanas e 3, ou seja, se eu chegasse até 40 semanas, ele ainda ia talvez ganhar mais um pouquinho de peso. Sim, aí, com né? certeza, ele ia passar dos 4 quilos. Um bebezão. Aí fiquei com ele no colo um tempão, fiquei com ele no colo assim, o tempo que eu quis mesmo. Aí minha tia quis pegar, aí ela pegou, aí Jorge cortou o cordão umbilical. Então assim, todo esse processo foi muito respeitado lá no hospital. Eu lembro que eu perguntei sobre a placenta, eu falei assim, o que é o normal? Ela falou, se você quiser esperar, a gente espera. Eu falei, então eu quero esperar um pouco. Eu ainda esperei para fazer a fase ativa, para tirar a placenta, aí depois a gente, né, tirou, e aí eu fiquei com ele no colo um tempão. Aí a enfermeira, e as enfermeiras, não tem como não falar delas, porque de uma descrição absurda, assim, a menina da limpeza, teve uma hora que o Nicolas estava deitadinho na cama, assim, e ela passou para limpar o quarto, ela nem olhou nem para mim, nem para ele. Ela foi fazer o serviço dela e voltou e saiu. Sabe? A gente Isso já muito respeitoso, porque as pessoas são muito curiosas. A gente já viu tanto caso de enfermeiro entrão, né? Não são todos, mas eu passei muita coisa hospitalar com a minha mãe e eu percebi... Às vezes quer saber no caso, dá lá dentro atitudes só pra saber como é que tá. Que não são legais, né? Na verdade e um momento desse é um momento muito profundo. Muito íntimo, né? Muito profundo, muito íntimo, e que bom que eles são treinados dessa forma. Sim. E que eu pude ter esse acolhimento e esse atendimento. Especial, que bom que você fez todos os seus protocolos, tudo que você quis, tudo que você tem direito. Tudo. Porque você olha pra trás e fala, eu curti, meu filho. E aí eu peguei meu celular, aí eu tirei foto, eu fiz selfie, aí eu pedi pra tirar foto, né, da gente, aí a minha tia tirou foto dele também e tal. Então assim, hoje eu olho pra trás, eu ainda arrependo de não ter tirado outras fotos. Por exemplo, eu não tenho uma foto do pezinho dele. E eu queria ter tido. Então assim, só que na hora tanta informação, Rê, na sua cabeça. Tem que pensar ao contrário. Que bom que tem uma foto do rostinho dele. Que não, bom tem que várias. Porque eu acho que as pessoas são tão... as pessoas... acho que é tanto julgamento que até a mãe, na hora que nasce ali,
ela às vezes não ia pegar um celular e tirar, porque ela tem medo do julgamento. E isso foi muito interessante, que eu falo de novo aqui, não canso de falar dessa quebra de tabu, porque assim, você quebrou tabus dentro de mim. E eu fotografo parto, né? Você me mostrou um caminho que 99% da população não faz, né? E que você pode estar recebendo 1000 críticas, às vezes, internamente, onde for, não sei. Mas assim, tipo, foda-se. Sabe por quê? Bate e volta. Sabe por quê? Porque é lindo isso. É assim, é maravilhoso isso. É maternar, você não né? tem que seguir regra. É como o psicólogo fala, pega os cartõezinhos da regra do seu bolso e rasga. Porque você tem que ser autêntico mesmo, é o que te deu vontade. E você fala na sua rede social o que te dá vontade. E olha que legal, o tanto de mãe que você tá atraindo, né? E pode mudar toda uma geração que te segue, que vai passar por isso e falar assim, nossa, ainda bem que eu vi o seu. Ainda bem, porque eu tirei foto no dia. E é a lembrança que eu tenho do meu filho. Com certeza. Que é o que a Paula faz lindamente. Lindamente. Só que não é porque não é um fotógrafo profissional que a mãe não pode tirar um celular e fazer foto. Qual o problema de você ter lembrança do seu filho? Com certeza, né? Aí eu lembro que eu fiquei com ele no colo um tempão, e aí chegava uma enfermeira pra ou me dar algum remédio, ou pra me avaliar. Aí eu falava com ela assim, eu já tenho que te entregar? Aí ela falou pra mim assim, ela falou assim, Renata, você vai me entregar ele a hora que você quiser. Se você quiser ficar com ele o dia inteiro no seu colo, você vai ficar. A hora que você quiser me entregar, você me avisa que a gente vem, pega e leva ele e tal. Eu falei, tá bom. Falei, então eu ainda não quero não. Aí ela, então tá bom. Dele, e aí, nessa hora, eu tava feliz de estar com meu filho no colo, E é tão doido, porque quando eu entreguei, aí elas fizeram eu trouxe pra depois te mostrar. Fizeram como é que chama? Do pezinho? Digital do pezinho, né? E fizeram na lembrancinha dele. E aí eu pude colocar uma roupinha nele. Aí hoje que é amarela. Que é amarelinha. Ai, gente, E eu lembro também que na hora que acho que foi até o Jorge que falou isso, falou assim, você não quer pôr a fraldinha? E na hora eu descartei a fraldinha. Eu falei, não, fraldinha não precisa não. Mas depois eu arrependi, eu falei, gente, eu devia sim ter colocado uma fraldinha e ter maternado ali 100%. Sim. Mas na hora, igual eu te falei, na hora você não raciocina muito. Você faz o que você dá conta. Você faz o que você dá conta e o que você acha que você não está sendo invasivo com o corpinho dele. Então, chegou um momento que eu me senti mal de estar manipulando ele muito também. Então, por exemplo, então, como era um corpinho já sem vida, o líquido da minha bolsa, né, quando estourou, já estava acastanhado. Então, quando o líquido já está acastanhado, é a mistura do líquido com o sangue. Então, ele já tinha sinais de óbito, né? Ele já tinha falecido provavelmente há umas 12 horas atrás, enfim, não sei. Desculpa a pergunta, mas deve ser pergunta que muita gente se faz, assim, por isso que eu vou fazer também, que veio na minha cabeça, é inevitável te perguntar. Eles deram algum laudo de quando escutaram o batimento dele, ele não estava mexendo, mas o batimento estava ok, o que poderia vir a ser dessa transição do dia anterior até o outro dia, o que podia estar acontecendo? Não tem explicação. Não tem. Parou de bater o coraçãozinho, a gente não consegue... Porque primeiro ele parou de mexer, certo? E o coração ainda estava mexendo. Ainda estava batendo. Se tinha alguma correlação, entende? Dá pra... É difícil de falar, principalmente nós, né? Que não somos da parte médica. Mas tinha batimento. Então, o que eles falam? Porque isso deve ter passado na sua cabeça, né? Com certeza. Não, o que eles falam é assim, o bebê pode mexer menos. Mas ele não estava mexendo nada. Entendeu? Mas o batimento estava ali. Então, da parte clínica, a única coisa que se examina é o batimento e esse exame que eu fiz. É louco isso, E tava tudo bem. Porque teria que ter uma atenção maior para os movimentos. Também, né? Mas às vezes é protocolo, né? Tipo assim, não tem o que fazer. Às vezes o bebê tá mais quietinho. Como é que você quer que ele mexa se ele tá lá dentro e é ele que controla? E tem épocas que o bebê fica mais quietinho mesmo. Não dá pra saber. Realmente. Então... É difícil, né? Mas eu tive que perguntar isso, essa correlação. Não porque sabemos. Você foi... por um motivo que você estava sentindo e estava com batimento ok, né? E logo depois veio a acontecer a notícia. O falecimento. E aí, voltando ao que eu estava... Você estava no respeito do corpinho e tudo? Isso, de me sentir invasiva, manipulando muito ali o corpinho dele. Aí teve uma hora que inclusive, ela ia fazer a digital da mãozinha dele. Aí eu não deixei ela fazer. Eu falei assim, não precisa não. Já fez do pé? Eu falei, pode deixar só o pezinho, tá bom. E beleza, aí fiquei com ele, aí coloquei uma roupinha, coloquei a touquinha, e fiquei com ele no colo um tempão, e fiquei ali, tipo assim. Só que aí, tipo assim, aí o narizinho dele começou a sair uma aguinha rosinha, ele já tava começando a mudar a corzinha da pele, e aí aquilo começou a me fazer mal, no sentido de
Da lembrança que você queria dele também. E também no sentido, ali, né? Deixa eu preservar ele, né? Aí eu chamei a enfermeira e falei, olha, pode levar. Falei, agora você já pode levar. E nessa hora que eu entreguei para ela, eu entreguei tranquila, porque eu sabia que ele ainda ia estar ali no hospital. Então ele desceu, não é um necrotério, mas é um espaço refrigerado para os bebês que falecem. Então ele até dá-se o destino da funerária para a gente dar a sequência nos protocolos. Depois de tudo isso ainda tem que olhar essa parte, né? Não. Puérpera, cheia de leite, vamos falar a verdade, né? Não, eu cheia de leite eu ainda consegui, elas me deram um remedinho para secar, então ainda bem, o atendimento foi tão maravilhoso que essa escolha foi me dada. Você quer esperar para ver se vai descer ou você quer já tomar o remédio para secar? Eu falei, não, pode me dar um remedinho porque eu vou esperar secar, vou esperar descer para eu ter um sofrimento tardio com relação a isso. Já basta o que eu vou sofrer, né? Já tem os hormônios, já tem o puerpério, já tem, né, toda a questão ainda ter que passar por uma possível mastite, né, Rê? Eu tive na do Arthur, terrível, terrível. Então eu entreguei, ela desceu com ele e aí fica aquele sentimento assim, nessa hora eu também não desabei, eu fiquei tranquila, meu telefone já estava sendo bombardeado de mensagens de todo mundo, que nessa altura do campeonato eu já tinha divulgado lá que ele tinha falecido. A minha irmã que me deu notícia. Sua irmã, e era assim, tava todo mundo esperando, né, Rê? Tava todo mundo na expectativa, tanto a gente, os meus amigos mais próximos. Mais de uma semana completamente aérea. Em choque, Em choque, assim, as pessoas conversavam comigo, eu ficava só pensando, né, em vocês, sim. E o Jorge, eu falei com o Jorge, eu falei, amor, a gente tem que contar pras pessoas. Ele ficou meio resistente, eu falei, amor, a gente tem que falar, sabe por quê? Como é que a gente vai sumir? Não tem como, eu vou desaparecer, né? Todo mundo vai perguntar. Então, assim, em consideração a vocês, aos meus amigos, aos meus familiares, até o próprio acolhimento que a gente precisaria receber de todo mundo. Porque num momento desse, Rê, você vai para um ponto tão fragilizado do ser humano, assim, eu acho que a mãe que perde um filho, ela volta para uma essência que é dela, sem casca, sem proteção nenhuma. Você fica extremamente vulnerável, no seu mais vulnerável possível. Então, como que eu não ia dar essa notícia? Eu tinha que dar essa notícia. Por mais dolorosa que ela fosse, eu tinha que dar. Então, eu postei, aí eu comecei a receber mensagens. Como assim? O que aconteceu, né? Ninguém entendeu nada e tal. E aí eu entreguei ele, fiquei ali respondendo, cuidando de mim também naquele momento. E ela falou, olha, quando você quiser ver ele, você me fala que a gente leva você lá embaixo e você vê ele lá, fica lá o tempo que você quiser com ele. Que interessante. Super. Muito respeitoso, né? Muito. Porque esse é o processo também de despedida, exatamente. Aí eu recebi duas amigas. Essas coisas ninguém fala, né? A gente não sabe como é que funciona. Ninguém fala, É porque é muito íntimo mesmo, né? Íntimo. E é muito doloroso você voltar nisso. Então, assim, hoje eu já consigo voltar com um pouco mais de tranquilidade por conta do meu processo, né? Por tudo que eu já elaborei até hoje. E aí eu lembro que aí foi uma amiga minha lá visitar, a Nath, sabe a Nath? A Nath é madrinha do Pinheiro. Arthur. Ela é madrinha do Arthur. Ela estava aqui em BH? Não. Aí eu mandei pra ela mensagem, porque ela estava preocupada lá, porque eu sumi das redes sociais 24 horas quase, né? Ela, amiga, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, cadê você? Como é que estão as coisas aí? Que eu dei a notícia pra ela, a Nath mandou flor pra mim. Então, assim, fora todos os gestos que eu recebi de amor, presente, foi muito... Que não é um presente foi lindo. Em si, né? A gente, um presente é um presente. O acolhimento das pessoas carinho, foi, né? foi assim, foi inacreditável, assim, tanto de amor que a gente recebeu e o tanto que isso faz diferença. Então você imagina se eu não tivesse comunicado, o tanto que eu ia ter guardado e o tanto que isso talvez me faria mal, né? O que me fez quando eu tive minha perda, né? Que foi com 12 meses, né, de gestação. O que me fez conseguir ficar melhor foi, tipo assim, pudim que eu recebi em casa, feito pela prima do Rafa. Coisas que eu lembro até hoje, sabe? Clientes meus que mandaram cestas. E assim, eu não dava nem ir pra cesta, no caso, assim. Maneira de falar. O gesto. A cartinha. Sim, amo cartinhas, gente, eu todas. lia as cartinhas, eu falava, gente... Prantos, né? Cada cartinha que eu li era prantos real. Aí, toda hora eu podia ir lá. Aí eu falei com ela, posso ir lá? Ela, pode. Aí eu desci, tipo assim, de hobby, em pleno hospital, desfilando. E era um lugar lá embaixo, bem reservado também. Aí eu descia, aí ele tava lá deitadinho em cima aí elas tiravam dessa parte refrigerada e tinha tipo uma antessalinha assim. Colocaram ele em cima assim. Aí toda hora que eu chegava lá, era um misto de emoções. Era tipo uma mistura de... Meu filho, que bom que você tá aqui.
como, que pena que você não tá aqui. Sabe? Um misto de emoções quando eu ia lá. Porque eu chegava lá e me confortava muito ele estar lá, porque eu pegava ele de novo. Eu abraçava ele, colocava ele no meu colo. Eu lembro que eu colocava ele em pezinho assim, ó. Pra sentir, e aí né? eu falava assim, ô meu filho. E eu só chorava, assim. Aí ficava lá uns, sei lá, 5, 10 minutos. Aí deixava ele lá de volta e subia pro quarto. Aí subia tranquilo. Aí meu pai estava viajando, minha filha. Meu pai estava em Maceió. Aí ele pegou o primeiro voo lá, voltou. Aí ele conseguiu chegar no hospital. Aí ele não quis ver. Ele falou assim, eu não quero ter essa lembrança dele. Eu quero ter uma lembrança boa. Eu falei, pai, tá tudo bem. Isso é de cada um. Tá tudo bem. Isso é de cada um. Se você quiser. Aí a esposa dele quis ver, aí eu desci com ela lá de novo. Aí a Lele, que é outra amiga minha que foi lá também, a Lorena também foi lá, as duas quiseram ver ele, aí a gente desceu lá de novo. Aí elas pegaram ele no colo. Então, assim... Você viveu até essa parte das amigas, né? E elas sofreram junto comigo. De estar junto. A Lorena pegou ele, chorou também, se despediu. Então, assim, são pessoas que estavam muito... A Lele ia ser madrinha dele, então eles estavam próximos de mim durante todo esse tempo, né? E algumas tiveram esse privilégio, vamos chamar assim, de despedir dele. De conhecer também, né? Então, toda hora que eu deixava ele lá e voltava pro quarto, ficava aquele misto, assim, eu ficava tranquila porque eu sabia que ele estava ali. Sim. E, ao mesmo tempo, eu estava elaborando tudo que estava acontecendo. É muita aí, informação, no né? dia seguinte, o Jorge ficou por conta de comprar a urna, de contratar a funerária, de resolver a certidão no cartório, que era tudo lá no Sofia. O cartório é lá, e a funerária, ele resolveu tudo por telefone. E eles têm a certidãozinha, né, de natimorto? Natimorto. Que eu achei super delicado tem. deles. Na verdade, contando, é do cartório. Né? Acima de 20 semanas é obrigado a registrar. Mas aquela que tem o pezinho. Não, aquela é do Sofia. É do Sofia, mostrando. Eu nasci As aqui lembranças. É do Sofia. E a árvore da vida com a placenta eu fiz também. Porque tinha vida ali, né, Rê? Sim, então, com certeza. né, porque a árvore da placenta só com filhos vivos, com né? certeza. Então a gente falei, pode fazer sim, é seu filho. a minha árvore que eu vou querer guardar com certeza. Com certeza. Aí o Jorge resolveu toda essa parte e aí no dia seguinte seria a hora de entregar ele para funerário. Aí nesse momento eu não quis participar. Aí eu falei com o Jorge, eu falei, olha, entregar ele para funerário eu não vou conseguir, é muito para mim. Mas um pouco antes deles chegarem, você me fala que a gente vai lá embaixo, despedir dele, e aí eu subo e aí você entrega. Então o Jorge que fez esse papel de entregar, né, quando a funerária chegou para pegar. E aí teve uma hora que eu fui lá, despedi do mesmo jeito, aquele misto de sentimentos de, ai, meu filho tá aqui, mas meu filho não tá. Porque, né, ele não tava ali mais, eu já sabia disso. Mas o corpinho dele ali me ajudava, né, tanto a materializar o que tinha acontecido, que é um reforço ali do que aconteceu. E assimilar. E despedir. De certa forma, tentar assimilar, né? Exatamente. E despedir mesmo, né? E aí o Jorge foi, aí eu tive alta, graças a Deus, né? Meu pós-parto foi super tranquilo, então eu tive alta com 24 horas. Maravilhoso. E de lá eu já fui direto pro velório, né? Pro enterro. Nossa, Aí assim, saí da maternidade sem o neném. Bizarro, Sei né? nem te explicar, Rê. O vazio, assim, você sai com um sentimento de incompreensão, assim, tipo, o que tá acontecendo? Não era para ser assim. Sério? Em algum momento deu revolta? Não. Isso? Não, né? Você não revoltei, não neguei. Eu aceitei todos os processos, assim. Claro que eu perguntei, né? Eu questionei Deus. Por quê, né? Tipo assim, e não é nem por que comigo. Porque eu ouvi uma mãe que passou por isso, que ela falou uma coisa muito sábia, que foi, por que não comigo? O que eu tenho de diferente de outras pessoas que passam por isso, que não poderia ser comigo? Então, assim como poderia ser com você, comigo, com qualquer outra pessoa, né? E você tá ajudando tantas Nós mães, somos né? mulheres, Rê. É muito louco, né? Como que... Claro, tem todo o sofrimento, né, Rê? Você tá passando por isso ainda. E vai passar pro resto da vida. Porque, né, a saudade sempre vai ficar. Vai sempre doer. Sim. Só que a gente vai ressignificando, né? E você tá trabalhando tão bem com as mamães, né?
E ajudando tantas mães, eu vejo alguns relatos que você coloca assim, sabe? Eu aí na sempre semana choro. eu postei os relatos de aborto, lembra? Que você deu o seu relato também? Dei o meu. Sobre como que você sofreu na curetagem. Que na minha curetagem me colocaram na ala junto com as mães tendo filho. Então e eu sem tava o Rafa, perdendo. Que absurdo. Não deixaram o Rafa entrar. Eu não tenho problema nenhum de falar no Otaviano Neves. Eu nem sei se lá existe. A gente tem que falar. Existe? Tem que falar. Eu peguei trauma, depois eu fiz 2 partos lá, fotografando em um lugar que eu não, sabe, eu não me sinto bem. Primeiro que na hora que eu tive o diagnóstico na salinha de ultrassom, o médico, ele atrasou lá, deu uma fila enorme, aí eu fui, eu já tava desconfiando que eu tinha tido aborto, e ele falou, não tem mais batimento aqui não, mas pode subir, me acelerando, porque tinha uma fila grande, daqui a pouquinho, daqui a pouco você engravida de novo, como se fosse substituível, é o que você falou. Que é aquela frase sua, do dia que a moça te falou, mas daqui a pouco você tem... Você tá nova. Já você arruma outra. Aí você falou, não. Eu falei, mas eu queria esse. Eu queria esse. Até porque, imagina, se eu não posso ter mais. Não, e não só isso, não é substituível. Não é substituível, mas imagina uma pessoa, né, entrar numa condição dessa sem conhecer a história da pessoa. Não pode. O trauma que ela pode gerar. Inclusive, eu achei super pertinente, né, na sua página também, você falando para as mães o que falar e o que não falar, né? Uma das coisas era essa, né? Daqui a pouco, igual o médico falou comigo, daqui a pouco você tem outra. Eu fiquei em estado de choque. E aí eu lembro direitinho, tinha um pouco de sangue na cadeira dele, aí eu fui, peguei assim pra limpar, né, porque eu sou essa pessoa. Aí eu, desculpa, ele, não, pode. Ele tava literalmente falando assim, minha filha, rala daqui, porque tem um monte de gente pra vir. Olha a falta de sensibilidade, muito automático, de né? Eu virei, eu fiquei tão... É aquele lugar que você falou, a gente fica num lugar tão aéreo, assim, tão... que a gente não consegue nem chorar. Não. E aí, eu ainda consegui ligar por cara da pizza, porque se eu tinha revelação na semana seguinte, eu já com 12 semanas. Nossa. E eu liguei pro cara da pizza, o Cris, e falei assim, Cris, eu queria desmarcar com você, porque eu também sou autônoma, eu tenho meu próprio negócio. Eu sei o tanto que um sábado significa na nossa agenda, eu não quero te prender. Então, aconteceu isso. E foi Deus que fez eu ligar pra ele. Porque por que cargas d'água que eu ia ligar pro Cris lá? Eu gosto, admiro o trabalho dele, conheço ele, mas o que me fez ligar pra ele? E o Cris falou assim, minha filha, perder um filho sempre vai ser igual. A dor é sempre igual. Eu perdi o meu na sala de parto. Mas hoje eu tenho um casal lindo. E Deus vai te abençoar também. Olha que positividade. Ele não tá falando que vai substituir. Vai te abençoar. Vai te abençoar também. E você vai ver. Vai dar tudo certo. Não preocupa. Até tô assim, sem graça. Você tá me ligando aí. Perdendo um filho me ligando, menina. Vai, fica tranquila. Tá tudo certo. Hoje eu tenho um casal. Estamos todos bem. E aconteceu comigo. Eu te entendo. Ligar pra me ligar. E é isso. Isso me deu uma força, Rê. Que eu falei assim, eu tinha que ter ligado pra acolhimento. ele. Isso é acolhimento. Essa força chama acolhimento. Que é o que, assim, a maior parte da sociedade não está preparada, mas é porque não falamos disso. Sim. Se mais pessoas falassem disso, mais pessoas aprenderiam a acolher. Sim. Por que a maioria não fala? É da sociedade não publicar a gravidez até 12 semanas. A maioria esconde quando está grávida no primeiro trimestre, porque sabe que as perdas são maiores nesse período, né? Eu já aprendi que 20% das mulheres perdem no primeiro trimestre. Na verdade, eu acho que é 25%. Até onde eu vi era 20. Então é por aí. Perdi. Mas é a mesma 20 coisa. 25. Mas mesmo assim, tem as que não comunicam pro hospital. Sabe? E com medo. Que as mães que têm perdas, mas ainda, às vezes não tem acesso, às vezes ainda vai fazer ultrassom lá na frente. Sim. E que tem a perda em casa e não chega esse dado. Sim. Então, eu acho, particularmente, com Renata, tá uma opinião minha, que é bem mais. E sabe o que acontece? Quando você não fala que você tá grávida no primeiro trimestre e você perde, você não conta a sua alegria, você não conta a sua tristeza, você não é acolhida, você não é abraçada. Como que você vai querer ser compreendida? Como que você vai querer ser sofre sozinho, calado. Se você não contou. Aí lá na frente, depois de anos, você fala, eu tive. Aí você vai ter que contar que você engravidou, que você estava tentando, que você perdeu. Então, assim... É por isso que eu contei nas duas. Mesmo tendo perdido, eu contei na segunda rápido. Porque meu acolhimento foi tão bom que eu falei assim, seja o que Deus quiser. Se eu perder, eu vou receber esse carinho Exatamente. De novo. Mas eu não vou guardar pra mim. Eu não guardei. Na gravidez do Arthur, eu segurei. Eu contei um pouquinho depois.
Porque era da sociedade. A gente então eu fui junto com a manada ali, nas né? tradições, assim, Aí do Nicolas, eu esperei o ultrassom de batimento. Na hora que eu fiz o ultrassom com batimento, eu fiz um rios, contei pra todo mundo, acho que eu tava com 7 semanas. O segundo eu contei com esse também. Vem neném aí. E pronto. E todo mundo tava acompanhando de forma muito intensa. Né? Minha barriga tava gigantesca. As fotos lindas. Não. Aí eu fiz fotos com o Arthur, fiz fotos com o Jorge, eu fiz tudo que eu pude. Então, olha que loucura. Tava tudo conectado. Era o único tempo que eu teria com ele. Era o tempo que eu teria. E Deus te tirou do trabalho pra você ficar ao máximo com ele, Rê. Isso é incrível. É isso. Porque você nunca vai olhar pra trás e falar assim, nossa, eu não trabalhei naquela época. Mas você vai olhar pra trás e falar assim, nossa. Eu curti cada minuto dessa gravidez. Eu cuidei dele. Eu lembro os ultrassons que eu fiz com o Dr. Paulo. Da Sonar. Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Você fica 15 minutos intensos lá. Ele enaltece seu filho. Ele coloca seu filho aqui, ó. Ele é maravilhoso. Nossa, mas... Que mãe! Que você isso, alimenta. Você alimenta esse menino, é um tamanho, boi. Esse bebê vai ser enorme. Ele é assim, fantástico. Ele é fora de série. Olha o tamanho desse cabeção, hein? Meu filho é cabeçudo mesmo. É isso mesmo. Ele é maravilhoso. Ô, Rê, só porque a gente tá com o tempo um pouquinho corrido aqui, que a gente tem também o tempo. E depois vem outra Renata aqui, gente. Hoje a gente tá cheio de Renata aqui. Me fala uma coisa que eu achei super interessante. De onde surgiu a ideia do conta pra gente mais a cronologia mesmo da gente tava, pra você chegar na ideia do ressignificar ali com as caixinhas, tudo que vamos chegar. Isso a gente tem que falar. Vou acelerar. E aí, né, passou o sepultamento e eu cheguei em casa. Chegar em casa é devastador, né, sem o filho no colo. É o colo vazio, é muito triste, muito triste. Eu lembro que o Jorge subiu com o bebê conforto vazio, com a mala maternidade no ombro. Assim, a cena mais triste da minha vida, assim, porque eu subi um pouquinho antes dele. Ele subiu depois, eu nem achei que ele fosse subir com o bebê conforto. Deixa lá no carro, depois a gente pega, né? Mas ele já quis subir com tudo. E aquilo tem um simbolismo na hora, né? Porque você olha pro bebê conforto ali. Não, você aprende a colocar no carro, você aprende... É o primeiro filho dele, né, Rê? Primeiro Jorge, filho dele. Não, ele ficou arrasado. Ficou arrasado também. Ele tá sendo uma fortaleza muito pra você também, triste. né? Os cafés da manhã e tudo. E ele passando pelo luto. Super cuidou de mim. E também te ajudando no luto, isso é muito nobre. Não, assim, a gente se fortaleceu muito juntos nesse período, assim. Eu acho que não Nossa tem relação como, fez né? assim, ó. Sabe, a gente grudou mais, assim. A gente sempre foi muito grudado, mas foi um grude de cuidado agora, sabe? Foi um tipo, chora que eu tô aqui, e chora que eu tô aqui, vamos chorar junto. Teve um dia que a gente perdeu o sono, 2h30 da manhã, os dois juntos, assim. Nossa, eu não tô conseguindo dormir, ele nem eu. Falei, vamos ligar um filme? Ele, vamos. A gente ligou a televisão, colocamos um filme 3 horas da manhã e pegamos no sono de novo, e foi. Aí passou, fui pra casa, aí começou o processo, né, das pessoas saberem, da gente receber todo o acolhimento que a gente recebeu, em forma de cestas e tudo mais, e todo mundo querendo saber o que tinha acontecido. E eu ainda não queria contar no meu Instagram, porque eu ainda ia fazer os exames da placenta e os exames de sangue pra gente rastrear o que pudesse ser. E aí, só podia ser depois de 30 dias, por causa dos hormônios da gravidez mesmo, né, que ficam mais altos. E aí... Maqueiam, né? Depois de 30 dias eu voltei na minha médica também ficou sem acreditar, e aí o exame da placenta ficou pronto, e o exame da placenta não deu nada, nenhuma anomalia. Mas você recebeu isso tem pouco tempo, né, que você fez? Eu recebi dia 16 de julho. Foi praticamente 30 dias. Aí eu liguei lá no laboratório, ela mandou por e-mail, abrir, eu não entendi muito bem, tentei buscar algumas coisas no Google ali, né? Quem nunca sempre vai no Dr. Google. Mas aí eu falei assim, não, acho que não é isso não, vou esperar. Aí cheguei na minha médica, seus exames tá tudo normal, não tem nada aqui, essas alterações, elas são normais de final de gestação, que era a fase que você tava. Então, e aí, quando é assim, é dado como tipo morte súbita? Como que ficou classificado, você sabe? Não, aí ela pediu os exames de sangue pra gente rastrear outras coisas, a trombofilia e tudo mais. Aí, no final, voltei nela, ela falou, os exames todos normais, também não foi trombofilia. E aí eu quis pegar uma segunda opinião médica, que foi quando, né, você me orientou, falou, conversa com o Gui, ele é alto risco. Porque às vezes você pede 2 examezinhos a mais da trombofilia que eu te falei, né? Sim. Que eu tive uma amiga que tinha trombofilia, várias perdas e nada nos exames, nada, 6 perdas. Foi pra São Paulo, o médico, acho que foi Rodrigo Rosa, não sei, pediu um rastreamento mais minucioso da trombofilia e deu. E aí eu falei, eu tenho que passar essa informação pra Renata. Sim. Porque pode ser que seja, gente. A gente tem que descobrir. Eu até tava achando que podia ser. A gente tem que saber porque é repetição, né?
Então Sim. é uma coisa que você tem que investigar mesmo. E também você já fez os exames. Aí cheguei no Gui, fiz os exames, ele me pediu só mais um, de todas as listagens, né, do que eu já tinha feito, ele pediu só mais um, fiz esse, também deu negativo, mandei pra ele o resultado, ele falou assim, ó, fechamos o quadro, não é. Aí ele falou pra mim assim, não foi malformação fetal, não foi alteração placentária, não foi problema no parto, não foi trombofilia. Aí ele falou assim, enfim, nada que a gente pode explicar. Infelizmente. Então, assim, eu já tinha noção de que essa poderia ser a minha resposta, não ter resposta. E, previamente, isso você não sabe, eu tenho uma pessoa bem próxima que tem uma linha espiritual muito aguçada. E a gente, né, conversa muito, enfim, é da minha família. E aí eu tava com ela num dia, uma semana antes do exame da placenta sair, e eu comentei com ela, falei, olha, eu tô esperando os exames, né, ficarem prontos, a placenta vai sair semana que vem e tal. Ela falou pra mim assim, não vai dar nada. Aí eu falei, será? Tô com medo de ser trombofilia. Aí ela falou, não vai dar nada nos seus exames. Sim. Aí eu falei, então tá, tipo assim, passou. Aí deu uma semana, eu peguei o resultado da placenta, não era nada. E aí depois eu fiz os exames de sangue, peguei todos os resultados e não foi nada. Então assim, não temos um diagnóstico. Não, né? É morte súbita porque parou de respirar, né? Sim. O coraçãozinho parou de bater. Mas não temos a causa. Não tem diagnóstico. E tô tranquila com isso. Tô tranquila isso. Porque eu já sabia que isso poderia ser e tá tudo bem. Então, assim, o que eu mando pra ele de energia positiva hoje é: eu entendo a sua decisão, tá tudo bem. Você não é culpado do meu sofrimento, você não tem culpa disso. O meu sofrimento, ele é proporcional ao amor que eu sentia por você. É só isso. E você não tem culpa. Nenhuma. Né? E é bom que isso libera, né? Libera, porque eu não carrego essa culpa. Né? Essa culpa não é minha, essa culpa não é dele. Então, essa culpa não tem dono. É uma fatalidade. Então, assim, graças a Deus eu tô bem, tive um pós-parto tranquilo. E você sempre foi muito positiva, né? Isso ajuda muito. Fui buscar outras coisas para me distrair, porque eu me vi ali num pós-parto que eu ficaria em casa 30 dias fazendo o quê? Eu ia pirar, né? E aí veio a ideia da caixa. Eu falei, vou fazer uma caixa para guardar as lembranças dele, porque, nossa, né? Mas eu já chorei nessa ele caixa. Ele vai ser eternizado, sim. Nós vamos falar dele, sim. Então, assim, quem enjoar lá na minha rede social, é isso. Você não posta o seu filho? Não posso postar o meu. Porque é mórbido. Aprenda a lidar com isso, porque isso faz parte da vida. Isso, né? te faz bem, Rê. Ponto. Alimenta. Falar sobre isso, receber mães te procurando. Eu vi que uma pessoa falou assim, aconteceu com uma pessoa, falei pra ela te procurar. Ela, a mesma coisa que aconteceu com você. Ela falou assim, estou saindo da maternidade agora, sem a minha neném. Me indicaram o seu perfil. É isso, foi a mãe que falou. Você tem noção do peso dessa mensagem, Rê? Da responsabilidade? Eu tô toda arrepiada. Eu, na hora... Eu comecei a tremer na hora. Eu falei, toma meu WhatsApp. Eu falei, me manda mensagem a hora que você quiser. Ou seja... Eu tenho certeza que você já tem uma conexão enorme, né? Conversei com ela, ela me mandou áudio. Ou seja, eu me descobri pra cobrir ela. Entende? Então, assim... por um momento, eu precisava fazer isso. E eu mandei um áudio pra ela. Eu lembro direitinho que eu mandei um áudio pra ela tão forte que eu senti como se fosse Deus falando com ela. Em meu nome, sabe? Eu falando pra ela ficar tranquila, pra ela respirar, pra ela se permitir sentir tudo que ela tava com vontade de sentir, que era um tsunami, mas que ela ia sobreviver. Ela tem outro filho também, tem marido. Eu falei, você vai sobreviver. Respira fundo, respira fundo. E é muito louco, porque você viveu uma perda, tá no meio de um luto, virando referência de mães. E assim, isso tá sendo uma coisa que tá te abastecendo, Rê. Com certeza. E isso é o propósito, que hoje eu falei. Eu não queria que fosse por esse motivo que você estivesse aqui. Mas Deus te deu essa missão, né? Aí nós estamos aí, Rê. E você tá nesse propósito lindo de ressignificar, que você ainda tá ressignificando. Ainda tô. É muito recente. É muita dor ainda. Muita. Tem altos e baixos de lembrar com um sorriso no rosto, de chorar, de... Às vezes não tá na posição fetal, que eu tenho certeza, né? Que é aquela que a gente quer chorar o mundo. Sim. E o Jorge no meio, e o Arthur, e muita coisa. E contar pra ele ainda, né? Que teve essa etapa. Teve essa etapa. Que eu falei, meu Deus, como que eu vou falar pro meu filho que o irmãozinho dele que... Isso, ele tava com o pai o tempo todo, ele né? Ficou uma semana com o pai do pós-parto. Foi melhor. Pra gente assimilar também ali, eu e o Jorge. Assimilar e elaborar tudo, né? E conseguir ter um momento de luto mesmo, de tristeza, de profunda mágoa. Que eu acho que é o que eu te falei, ali. se eu pudesse dar uma dica...
que a gente precisa no luto mesmo, entrar na vem bolha. Pior, o bueiro transborda. E assim, eu aprendi nesse processo que é de hora em hora. Se você precisar entrar na bolha agora, entra. Sim. Daqui uma hora você sai. E não aí tem que ser aquela coisa retilínea, né? Não tem que ser e não vai ser, né? Mas o Arthur, ele recebeu também, assim, tadinho, ele ficou muito triste, ele chorou muito, ele sentiu muito, mas ele já tá em uma idade que ele entende, mas eu acho que também não é uma proporção que a gente... ele entende, e ele elaborou do jeitinho dele ali, eu não dei muito detalhe, mas, né, expliquei e tal, e hoje, teve um dia, essa semana mesmo, acho que foi ontem, ele me perguntou assim, ele falou assim, mãe, quando o Nicolas já estava sem mexer na sua barriga, assim, ele já tinha... Aí ele não falou. Poxa, ele gesticulou. Aí ele já tinha... Você sabe, né? Gente. Eu falei, já, filhinho. Quando ele parou né, de bater o coraçãozinho dele, ele já tinha virado uma estrelinha, mas o corpinho dele ainda estava aqui dentro da mamãe. Aí eu expliquei para ele sobre aonde o Nicolas está, que se ele quiser ir lá um dia com a mamãe, a gente vai, que ele não vai ver também, o irmão, né? Mas que ele vai estar lá e tudo mais. Aí, vou te mostrar a caixa? Pode. E você plantou uma árvore, né, em São Paulo? Aí a gente abriu um projeto, foi ideia do Jorge, na verdade, da gente plantar uma árvore em cada estado do Brasil, em homenagem a ele. Sério? É em cada estado do Brasil? Em cada estado. Nós vamos plantar 27 árvores. Não tem prazo para ser cumprido, né? Sensacional. Aí a gente começou por São Paulo, porque a gente estava lá esse final de semana. Que legal, Rê. Mas vai ter aqui em Minas, a gente vai pro Rio. Inclusive, a árvore do Rio, quem vai ser a madrinha vai ser a Nath, porque ela mora lá. E ela já me falou, eu vou ser a madrinha da árvore. De São Paulo, quando você falou, eu mandei mensagem correndo, uma amigona minha lá. Aí, depois a gente combina que se ela puder ir lá ver como é que tá pra mim, eu vou, nossa, meu coração vai assim. E ela até falou, é aquela mãe, então eu falei, é essa mesmo. Ai, que legal. Vou conversar com ela depois. Combinado. Olha gente, que lindeza. A Rê tava fazendo, pra quem quiser ir no perfil dela, ela tá fazendo essas caixas, né, pras mamães, e que encomendam, e ela vem completamente crua, né, Rê? Ela é MDF crua. Olha um tecido, eu jurava que era, não sei tem umas que são de tecido, essa é de papel. Essa é de papel. O Nicolas, vou colocar aqui pro pessoal ver. Olha, gente. A fotinha dele. Demais. Queixinho furado. Queixinho furado. Todo mundo tem queixo furado nessa casa, né? Eu tenho, o Jorge tem também. O Jorge tem uma cratera. Aí aqui... essas fotos são maravilhosas. Eu fiz um ensaio de gestante, isso aí foi quase parindo já. Nossa Senhora, olha isso. Não, Rê, meu psicólogo falou pra mim, ele falou assim, Renata, essas fotos parecem que vocês estavam no céu. Eu pensei isso agora, juro por Deus. Eu falei assim, nossa, tá parecendo que tá no céu. E você ainda colocou um fundo azul. Coloquei. Surreal. Ainda tem isso ainda. Juro, eu acabei de pensar isso. Tem umas nas últimas que estão impressas que eu não coloquei ainda. Paraíso, pra você ver. Assim. Aí você vai colocar... olha nas últimas aqui, ó. Tá, que eu não terminei. Pode tirar pra você ver. Ai, que trem. Tem essa pessoa que é mais próxima. Ele era grande mesmo, hein? É enorme. Olha o tamanho desse neném. Aqui a foto dá pra ver. Não, eu tava assim, entregue. E toda suada ainda, do respingo do chuveiro, mais o suor. Aqui vocês estão iguais. Eu amo essa foto. Nossa, eu já chorei tanto vendo essas fotos que secou. Esse é o meu primogênito, lindo, maravilhoso. Que você tem que mostrar também a conexão suas, né, Rê? Nossa Senhora. Que é surreal, de áudio deles, essas coisas. Vou mostrar. Ai, gente. Ai, que trem. Lindezo. Aí nessa caixinha eu coloquei uma roupinha dele, a minha caderneta. Posso pegar? Por favor, licença. Pode. Ai, que trem. Ai, que lindo. E nessa conexão que eu tenho com essa pessoa que tem uma linha espiritual muito aguçada, ela teve conexões com ele previamente, né, quando eu estava grávida, e ela me falou que a cor favorita dele era azul. E aí eu fiz a caixa azul, mas o meu vestido das fotos é azul. Isso não foi pensado. E aqui foi da Sofia, não foi? Sofia, que você contou? Aí o Sofia me deu essa toquinha com esse parzinho de sapatinho de crochê. Eles dão para todas as mamães que passam pela perda. E eles dão essa borboletinha, que na verdade são duas. Aí uma ficou com a gente e a outra foi com ele, dentro da urna. Isso é muito legal, né? Muito que eles legal. Pensam tudo. Tudo. Assim, é uma forma de você não sair com a mão vazia. Sim. É isso, na verdade, que eles tentam fazer. E como não é muito falado disso, também não tem muito apoio. Então, uma das coisas que eu quero mudar, que eu quero tentar mexer os pauzinhos, é um projeto que a gente
acolha essas pessoas. De mamães enlutadas, né? Que, assim, o que eu queria mesmo, o sonho da minha vida, né? Se esse podcast chegar em pessoas que têm esse poder e quiserem me chamar para isso, eu queria entregar uma caixa dessa, vazia, para todas as mães que saem da maternidade sem os seus filhos. Maravilhoso. Eu queria fazer isso. Eu não posso financeiramente hoje assumir isso, mas quem quiser me ajudar e puder me ajudar, é uma forma que não chega nem aos pés, né? Ninguém quer sair sem o filho de uma maternidade, enfim. Mas a gente precisa sair com alguma coisa na mão. Sim. Essas mães não podem sair de mãos vazias dali, sabe? E essas lembranças é tudo que você tem. Tudo que eu tenho. E eu não tô falando de um bebê com 38 semanas igual foi o Nicolas. Uma mãe com 20 semanas, ela tem que ter os mesmos direitos. Sim. Não é porque ela não enterrou que ela não saiu de mão vazia. Sim, sabe? Com certeza. Então eu queria crescer esse movimento. Perder um filho. Perder um filho. É igual. Então, assim, eu não conheço os desafios de fazer uma curetagem, porque eu não fiz uma curetagem. Sim. Eu não conheço os desafios de sangrar em casa, perdendo um filho pelo vaso. Eu não conheço esse desafio. O meu foi em casa e continuou eu fiquei indo toda hora no banheiro na maternidade. Então eu não conheço essa dor que você teve. Sim. E você não conhece a minha dor de precisar parir o meu filho sem vida. Então são desafios diferentes. Sim, mas a dor de perder o filho é a mesma. Se você perdeu com 12 semanas e eu com 38 semanas. A gente enfrentou desafios diferentes. Mas o nosso sentimento é o mesmo. Você saiu de mão vazia do mesmo jeito. Eu saí de mão vazia. E aí o que a gente fala, né, é todo um planejamento, tudo. É um sonho, é uma idealização, é a família, é o quartinho que você teve que desfazer, né, que foi muito difícil. Ainda não cheguei lá, minha filha, as roupinhas estão todas dentro do armário ainda. Você não desfez ainda Mas você não tava, você já mudou de casa? É porque são 2 mudanças, lembra? Tá. Eu entreguei um apartamento, mas o nosso ainda tá lá. Aí a caderneta de vacinação. Correr aqui um pouquinho com o tempo, desculpa. Não, relaxa. Aqui, ó, caderneta. Mostra esse que você queria. Deixa eu ver. As cartinhas. De todo mundo. Que lindo. Esse aqui que eu tô procurando. Esse aqui eu achei demais. Que é o que Sofia faz, né? Meu nome é Nicolas, nasci tal hora, pesando, medindo. No curto período que estive aqui, pude sentir o intenso amor da minha família. Por onde quer que esteja, estarei para sempre em seus corações. É muito lindo. O movimento que eles fazem de acolhimento lá é sensacional, assim. Eu sou eternamente grata ao Sofia, a todo mundo que me atendeu. Eu queria ter voltado lá, ter levado flores, ter levado chocolates. Eu não consegui fazer isso ainda. Você tem a vida toda pra fazer isso. Com certeza. Mas eu tenho certeza que eles sabem a importância deles na vida dessas pessoas, porque isso é muito forte. Você tá do lado de uma família que passa por isso é muito impactante. Então, assim, aquela família vai lembrar de você pro resto da vida, porque é muito marcante. Então, esse atendimento, ele precisa ser reformulado, sabe? De outros lugares, né? Sim. Graças a Deus, a gente foi muito bem acolhido, muito bem atendido, mas eu tenho certeza que existem pessoas que passam por situações terríveis em meio à dor. Então, que isso chegue nas pessoas e elas se toquem e façam diferente, né? Com as pessoas próximas aí. Isso. Obrigada, amiga. Imagina. Eu te admiro, já te admirava. E eu te admiro cada vez mais pela forma que você leva a vida, pela forma que você está ainda ressignificando em meio de tanto sofrimento, né? Sim. O projeto das caixas eu adorei. Então, quem puder e quiser também viabilizar essas caixas, que a Rê vai doar como é que fala? A caixa mesmo. Parte, né, a minha mão de obra vai produzir, eu não queria falar mão de obra, é a arte, como é que fala? O significado. O seu trabalho artístico, né? De pegar seu tempo, Sim. de escrever, de colar, de pintar, que você mostrou pra gente lá no Instagram também. E eu vendi no Instagram pra uma mãe que também perdeu. E foi tão engraçado que ela me chamou, ela falou assim, Renata, eu tava adiando fazer isso, porque eu tô grávida de novo, e parece que foi uma coisa e os seus stories vieram pra mim. Veio à tona, né? Veio na hora. Então, assim, eu quero encomendar, sim, porque eu preciso guardar as coisinhas dela pra seguir com a gestação da minha filha, porque eu tô grávida de novo. Ela chama Érica. Eu falei, Érica, não sei nem explicar o que é isso. Vai ser um prazer fazer sua caixa. Então, eu pude acolher essa pessoa, né? Assim, eu pude entrar no caminho dela na hora que ela precisava. Então, assim, imagina uma mãe passar por isso no hospital e não ter esse acolhimento, sabe? É muito triste, muito triste. Caiu um cassino aqui agora em mim. Porque eu não fiz do meu.
Aí, tá vendo? E eu nem sei o que eu tenho de lembrança, mas eu sei que tem algumas coisas. Você fez ultrassom? Os ultrassons. Exame de sangue? O positivo, tenho ainda. E existem caixas menores. Livrinho que eu anotava, então assim... Eu tenho que fazer pra minha menina, né? Que era uma menina. Era uma menina. E agora tem 2 meninos. Que linda. Então, assim, quem sabe... Com certeza. A gente faz. Vai ser um prazer. Isso aí eu te dou de presente. Obrigada. Presente meu pra você. A outra chora mais do que a... Aqui. Bom, aqui. Eu amei. Obrigada, espero que a gente, meu amor. né, saia dessa lagoa aqui. Peraí, só um minutinho, deixa eu me recompor. Espero que a gente, né, ajude muitas mães. Que a gente viabilize seu projeto lindo. Obrigada, que viabilize não só ele, como também esse grupo, essa ajuda para mães, né, também, que eu acho muito importante, que é esse apoio. Comunidade ajuda muito umas às outras. E assim, a sua história é linda. Obrigada. De muito amor, de muita fé, de muita inspiração. E eu já era sua fã ainda, sou ainda mais sua fã. Pelo jeito que você levou, saindo completamente da curva. Sobre, às vezes, aplausos, críticas, onde for. Você nunca perdeu o seu jeito, a sua essência. E foi lá e fez e mostrou que não tem que ser como todo mundo. E que a gente pode sim quebrar tabus. E quebrou lindamente. E parabéns, que você é maravilhosa. Amor, obrigada. Viu? A gente ficou aqui no podcast, que é 1h30. Registrem fotos dos seus filhos, de todas as formas que vocês puderem. Abracem, falem eu te amo todos os dias, para todo mundo. A vida é hoje, a gente não controla nada, absolutamente nada. Então, assim, viva a sua gestação, faça carinho na sua barriga, cutuque o seu filho, conecte-se com ele o máximo que você puder, porque o dia de amanhã a gente não sabe, nunca vai saber. E vamos desacelerar o trabalho também, pra gente ficar mais perto dos nossos. Essa serve pra mim. É um prazer, Rezinha, obrigada. Deixa eu te dar um abraço. Vai ser um prazer. Obrigada. Imagina, meu amor, foi um prazer. Obrigada por ter vindo aqui contar Imagina. essa história linda. Olha, eu tô sentada em cima de 10 mil papéis que eu chorei. Obrigada. E é isso, gente. A gente termina aqui, eu aos prantos, né? Mas muito... É louco, né? Porque você traz luz pra gente. A gente chora, mas a gente tá bem no fundo, com a sua energia, né? É isso. Pensando no Nicolas, pensando que ele tá bem. Isso é amor. E a gente de amarelo, gente, que loucura. Nossa paleta. Isso é amor. Obrigada. Beijo, Rê. É escrever a história obrigada. com luz, né? É isso. Escrita por luz. Vamos em frente nos nossos propósitos aí. Vambora. Até o próximo. Esse foi, ó. Adorei. Um beijo, gente. Nossa Senhora.